E aí pessoal, a minha última leitura é... Ô amigo, dá licença, quem tá com a concha sou eu. Imagina que você caiu numa ilha deserta e não sabe onde raios você está. Apenas você e um bando de garotos. E o pior, começa a perceber que parece que essa ilha tem vida própria. E aí pessoal, minha última leitura é O Senhor das Moscas. É uma leitura bastante alegórica e fala sobre as bases da civilização. Depois da vinheta eu falo mais. Em Senhor das Moscas, de William Golding, um avião cai numa ilha deserta depois de uma tempestade e apenas uma porção de garotos sobrevivem. Na verdade, sobre quem exatamente estava no voo, o livro não se preocupa. Foca apenas em esclarecer que não há nenhum adulto junto com eles. De início, os dois primeiros personagens a se encontrarem são Ralph e Porquinho. Eles falam sobre o que supostamente poderia ter acontecido no voo e encontram, embaixo de um coqueiro com as raízes soltando para fora, uma concha branca. Com a concha, Ralph chama todo mundo que esteja na ilha. Importante salientar que Porquinho não gostava desse apelido. E tão logo se apresenta para Ralph, pede para ele não usar esse apelido na frente dos outros. Porém, na primeira chance que tem, Ralph quebra essa promessa e magoa muito o Porquinho. Todas as crianças que estão na ilha vão até o barulho onde tocou a concha. Simon, Percival, os gêmeos Sam e Eric e a turma de um coral de algum colégio representada por Jack. Assim que todos se reúnem, decidem estipular algumas frentes. Primeiro explorar a floresta, depois fazer uma fogueira e depois eleger um líder. O líder, no caso, fica sendo Ralph, pois foi quem pegou a concha e chamou a todos. A fogueira, pasmem, é feita com a lente dos óculos de Porquinho. É interessante observar que a fogueira e a concha funcionam como uma espécie de talismã, de bengala, para eles usarem de base para conseguir conviver civilizadamente. Assim como o homem contemporâneo tem leis e normas para conviver em sociedade, a bengala e a concha funcionam o livro todo como uma espécie de lembrete de que eles ainda são pessoas civilizadas. Pelo menos até uma parte do livro. Jack insiste em caçar porcos, enquanto Ralph quer construir dormitórios e manter a chama de uma vela acesa, caso algum navio veja eles. A ilha traz a eles a sensação de ser um organismo vivo. O próprio ir e vir das ondas parece mais a respiração de um gigante, apenas subindo e descendo na praia, sem ter a ondulação das ondas. Quando a gente está caçando, às vezes sente que corou de repente. Não quer dizer nada, claro, é só uma sensação. E você tem a impressão de que não está caçando, mas sendo caçado. Como se tivesse alguma coisa atrás de você o tempo todo no meio da selva. Aos poucos, o personagem Jack vai criando um brilho doentio no olhar, e isso vai se refletindo nas suas atitudes. Ainda que as coisas até parecessem bem entre os garotos, Ralph avista ao longe algum navio avançando e grita avisando que tem alguém vindo resgatá-los. Vai até o topo da ilha com a sua turma conferir como tá a fumaça, mas quando chega lá não tem mais nada. Jack e seus garotos saíram para caçar porcos no lugar de cuidar da fogueira. Ralph convoca uma reunião para priorizar sobre a fogueira, porém tem outro assunto, digamos, mais polêmico, rondando a cabeça de todo mundo. Um monstro que supostamente mora na ilha e habita no mar. Ralph insiste que não existe monstro nenhum, embora até ele esteja se encolhendo de medo. Na sequência, alguma figura bizarra surge do céu e aterriza, literalmente, de paraquedas nas rochas do topo da ilha. Pelo que eu entendi, um paraquedista que se acidenta com algum raio ou algum outro tipo de fenômeno qualquer da natureza, e fica agonizando no meio das pedras. Que é coisa mais monstruosa para uma criança que alguém que chega sabe-se lá da onde e que se acidenta sabe-se sei lá como? Um mistério em torno da figura é o que faz com que ela seja monstruosa. Ralph, Roger, Maurice, Jack e Simon vão caçá-lo quando cai a noite na ilha. Nesse meio tempo, Ralph começa a duvidar da saúde mental de Simon. Ralph, com medo do monstro, fica aguardando por Jack e Roger na mata enquanto tem um devaneio com seu passado e é trazido de volta ao presente por causa de um grito de um monstro. No caso, Jack tentando caçar um porco do mato. Jack é tomado por um êxtase depois de matar o porco e eles continuam indo até onde supostamente está o monstro. Chegando lá, eles têm um vislumbre do tal bicho, porém Ralph se apavora e volta correndo para a praia. No outro dia, Jack convoca uma reunião para decidir como matar o tal monstro. Ralph continua apertando na tecla da fumaça, que diz que é muito mais importante. Eles têm uma discussão crucial e Jack decide se afastar da turma de Ralph. Dentro da ilha,
formam uma tribo com seus caçadores. A partir daí começam a perder cada vez mais o senso de civilização. Em pouco tempo, Jack começa a virar o chefe da sua tribo. Inclusive ele começa a ser chamado de chefe da metade do livro para diante, e chefe com C maiúsculo. É noite. E Jack e seus caçadores matam um porco para fazer uma oferenda para o tal monstro. Assam o corpo do animal e fincam sua cabeça com uma estaca e um tronco. Perto dali está Simon, que usa um lugarzinho ali na mata para se esconder de todo mundo. Simon fica cara a cara com a cabeça do porco ensanguentada e diabolicamente sorridente, e o porco começa a falar com ele através de uma espécie de telepatia. Se apresenta como sendo o Senhor das Moscas, pois milhares de moscas estão ali às voltas da sua carne e das suas tripas. Você é um menino muito bobo, disse o Senhor das Moscas. Só um menino muito bobo e ignorante. Você não concorda? Que é só um menino bobo? Então, disse o Senhor das Moscas, é melhor voltar correndo para brincar com os outros. Eles acham que você é meio maluco. Você não quer que o Ralph ache que você é meio maluco, não é? Você gosta muito do Ralph, não é? E do porquinho e de Jack. A cabeça de Simon se levantou um pouco e o Senhor das Moscas pairava no espaço à sua frente. A partir daí, a tribo de Jack passa por uma transformação tal que passa a ser impossível reconhecê-los novamente. Decidem fazer uma fogueira na beira da praia, com a justificativa de ser mais prático. Tomados por uma insana força tribal, fazem uma dança no meio da noite enquanto cai uma tempestade. Nesse ínterim, adoro falar isso, Simon sai do transe com o Senhor das Moscas e sobe até as pedras do topo da ilha onde está o tal monstro. Lá encontra ele e decide voltar para avisar os outros. Quando volta para a praia, porém, a tribo de Jack está completamente insana e descontrolada, fazendo uma dança que imita a caçada ao porco. Assim que Simon chega à floresta, todos os caçadores vão até ele e atravessam as lanças na sua carne. O corpo ensanguentado de Simon fica na beira do mar até ser levado pela maré. A essa altura, acho que você já percebeu que o tal monstro acaba virando os próprios caçadores. De tanto olharem para essa figura abstrata e sem rosto, eles é que acabam adquirindo esse comportamento. Depois de matarem Simon, a selvageria de Jack e sua turma fica cada vez mais insana e possuída. Aos poucos, Ralph começa a não ver mais muito sentido em usar a concha e a fogueira. Usavam a concha para delegar a vez de cada um falar. Porém, agora o sentimento de ordem que havia na ilha parece cada vez mais um conceito abstrato. Jack, à noite, invade o dormitório onde está Porquinho e rouba-lhe os óculos. No outro dia, Ralph e Jack decidem ir tentar reaver os óculos, tentando acreditar que as coisas continuavam como sempre estavam. Porém, agora Jack, ou o chefe e sua tribo, se tornaram selvagens, perigosos e cínicos. Roger é o sentinela que fica em cima de uma pedra autorizando ou não a entrada dos outros, e pergunta o que diabos Ralph e o Porquinho querem. Quando o Porquinho diz que exige seus óculos e que está com a concha, portanto é a sua vez de falar, Roger dá um riso cínico e metálico e joga um mar de pedras em cima deles dois. Ralph se salva, porém Porquinho morre. Agora Ralph está com a sua vida em risco. O chefe e sua tribo estão atrás dele, loucos para matá-lo como se ele fosse um porco. Eu imagino que você também deve estar louco para saber o que vem a seguir. Então aproveita e deixa teu like, se inscreve no canal e deixa um comentário com a tua opinião. Valeu! Ralph se esconde entre os coqueiros e cipós da floresta e fica aguardando pelos selvagens. Se você, assim como eu, está imaginando como é que vai acabar a história, então você não está errado. Ralph vê alguma figura misteriosa se aproximando, e quando está prestes a correr de medo e raiva, quem encontra é, na verdade, um oficial da marinha que veio resgatar os garotos náufragos. Porém, a essas alturas, o estado de selvageria já liquidou o que restava da infância e da inocência daqueles meninos. E no meio deles, com o corpo imundo, o cabelo emaranhado e o nariz precisando ser assoado, Ralph chorava o fim da inocência, as trevas do coração humano e a queda no abismo do amigo sincero e ajuizado chamado Porquinho. Como você pode ver, o livro é muito sobre o que é a vida adulta, o que é a civilização, sobre o que afinal sustenta uma sociedade civilizada. E mais do que isso, também fala sobre as coisas invisíveis e abstratas que seguimos quase como se fossem de carne e osso. Leis, regulamentos, hierarquias. O livro também é sobre os monstros que criamos para nós mesmos. Então eu fico por aqui e até um próximo vídeo.